Olá, mulherada! Hoje eu trouxe um tema um pouco diferenciado, que é a questão da resiliência. Por que as pessoas confundem, a força feminina com o excesso de resiliência? Na verdade, eu vi um post sobre isso no Instagram que eu sigo, que é da obvious.cc, e eu achei muito interessante. Falei, gente, isso dá uma live, falar um pouco sobre isso. Por quê? A gente costuma falar muito sobre como as mulheres hoje em dia precisam se empoderar. Estamos ainda tentando ultrapassar a cultura patriarcal da questão da sexualidade, e a gente ainda tem essa luta, muita luta ainda para seguir em relação a isso, né? Mas com o tempo a gente vê que isso já tem melhorado bastante, e cada vez mais a gente vê até por conta da própria redes sociais e até da própria questão de grandes informações que nós temos hoje, uma facilidade maior, que cada vez mais nós, aos pouquinhos, estamos alcançando nossos espaços, né? E parece que isso não tem a ver com o que eu vou falar hoje, mas tem tudo a ver, tá? Porque força e excesso de resiliência são duas coisas diferentes. Nós, mulheres, já sabemos que nós temos uma força anterior, que a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e absorvemos muitas coisas. Por que nós absorvemos mais coisas do que os homens, por exemplo? Porque nós somos mais hormonais. Isso faz parte da nossa questão biológica. Mas isso não quer dizer que absorvemos demais, que devemos absorver tudo. Então aí é que está a frase. O excesso de resiliência não pode ser confundido com uma mulher forte. Não é só porque ela é forte, que ela absorve, que ela leva o mundo nas costas, que ela tem que viver assim. E é o que eu vejo que a maioria das mulheres vivem assim. A gente não costuma trabalhar corpo e mente conectados. Então, o mundo vai jogando aquilo nas costas da gente e a gente só vai pegando. Só que uma hora o corpo e a mente cobra isso. Então, nós somos fortes, mas a gente também tem que querer mudar os hábitos de vida, porque esse excesso de força e essa resiliência que é geralmente a maioria das pessoas já colocam na pessoa, tipo assim, ela é forte, ela aguenta, ela dá conta. E acaba que as pessoas que estão ao seu redor acham que não precisam estar te auxiliando, não precisam estar te ajudando em vários quesitos na sua vida. E isso acaba que mina a mulher. E acaba que nós mesmos achamos que nós somos responsáveis realmente por tudo isso em nossa volta, porque nós aceitamos muito isso. Então são coisas que a gente realmente precisa mudar. E o que isso tem a ver com a questão da sexualidade? Por isso que eu quis trazer uma questão da sexualidade. Porque é geralmente isso que acontece quando nós estamos num relacionamento ruim, quando a gente tem aquela dependência psicológica do seu parceiro. E isso tudo faz com que o sexo é um ponto-chave de um relacionamento e para a sua vida sexual. Se isso está ruim, um monte de coisa está ruim. E quando você também traz coisas ruins da sua vida, isso também interfere no seu relacionamento e na sua sexualidade. Porque ser forte e resiliente quer dizer aceitar determinadas coisas, Então a gente é fadado a aceitar um relacionamento abusivo, de não quero mais ficar brigando, então eu deixo pra lá. O deixo pra lá faz com que você sempre está absorvendo coisas ruins e isso faz com que você tenha uma tristeza interna. Cada vez mais que isso acontece, você tem uma separação dentro mesmo do seu relacionamento. Vocês se distanciam, o sexo fica cada vez mais distante, já não é uma coisa que é vivenciada com prazer. E quando você tem uma relação sexual, fica naquela questão também, não, eu vou aceitar do jeito que é, deixa ele comandar do jeito que tá, porque eu também não quero perder, eu também guardo demais e aceito demais. E não pode ser assim, entendeu? Então eu achei muito interessante o texto que colocaram lá no Instagram, Igual, por exemplo, colocou lá assim, estamos acostumadas a olhar para a mulher e elogiar ou estimular a sua capacidade de lidar com perrengues. Então, quer dizer, a sociedade já sabe que mulher sabe se virar, entendeu? Em todos os perrengues. Mas será que isso é o correto? Será que isso é um empoderamento feminino? Que eu penso assim também, gente. Eu não sou contra o empoderamento feminino, sou super a favor.
mas eu também sou assim. Tudo tem um limite. Tudo que é 880 é ruim. Aquela coisa, empoderamento exagerado é ruim. E a passividade demais também é ruim. Então nós temos que chegar no meio termo. Precisamos nos libertar como mulheres, sim. E não devemos carregar o mundo nas costas. Se você hoje é uma pessoa que está dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, você tem que aprender a dividir o seu fardo, porque o casamento também é isso. Tem que dividir suas alegrias, tem que dividir suas tristezas, tem que dividir os seus problemas, tem que dividir a maternidade com a paternidade. As coisas precisam tirar um pouco do fardo. Ah, mas eu consigo trabalhar fora, cuidar de criança, ajudar a fazer o dever, tomar conta da casa, lavar a roupa. Eu sei que a gente aguenta, mas por que temos que fazer tudo isso? E o tempo para você? E o tempo de pensar em você? E o tempo de sentir prazer com você mesmo? Não estou falando só de relação sexual, mas de coisas prazerosas. Por quê? Não temos tempo para isso. Por quê? Absorvemos o mundo pra gente como uma obrigação. E a partir do momento que você já tomou conta disso tudo, o próprio parceiro ou as pessoas que estão em volta entendem que você dá conta. Então entendem que não precisam ajudar. E acaba que se torna, né, uma grande obrigação. Então eu achei muito interessante o texto, e a gente levando agora para a questão da sexualidade, a gente vê que faz muito sentido que quando a gente está num relacionamento ruim, porque geralmente a gente também deixa muita coisa passar, a gente não conversa, a gente não quer expor nossas opiniões, a gente não expõe os nossos desejos, as nossas vontades, né? E isso às vezes é confundido. É quando a pessoa fala assim, o corpo tem que estar em sintonia com a mente, né? Então vamos falar primeiro da mente. O que seria uma mente forte? Então vou ler aqui para vocês. O que é uma mente forte? É aquela que respeita não só os próprios desejos, como também os seus próprios limites. Gente, isso é importante. Então, desejar faz parte do seu crescimento, mas você tem um limite para tudo. Limite tanto para poder suportar, como também para vivenciar aquilo. Então, a gente tem que ter um meio termo em relação a isso também, que faz toda a diferença, tá? Mente forte é aquela que atende às demandas do outro sem trair a si própria, né? Nós, mulheres, temos mania de se doar demais e esquecer da gente, né? A gente se doa para o marido, a gente se doa para a família, a gente se doa para o filho e a gente fica sempre em último plano. Não, tudo tem que ter um patamar. Da mesma forma que você doa para o filho, para a família, para o marido, você tem que se doar para você. Se você tem aquele tempo para ele, o tempo para a família, o tempo para o seu filho, você tem que ter um tempo para você, tá? Se você dedica não somente tempo, mas também ajudar em determinadas situações, você também precisa de alguém que possa estar te ajudando, né, em questões gerais. Outra coisa, ó, mente forte é aquela que sabe separar as paranoias da intuição e segue corajosamente a segunda, é claro. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a mente traiçoeira, né? Isso a gente fala muito, quando a gente fala das paranoias, a gente costuma falar muito de ciúmes, né? Exagerados. Já começa assim, ciúme, gente, todo mundo sente. O exagero que é doentio. E quando a gente vê que o ciúme é exagerado, isso quer dizer uma falta de confiança. E se você não tem confiança, seu relacionamento não tá bom. Não existe relacionamento sem confiança. Falo relacionamento mesmo. Então, se você tá vivenciando um ciclo vicioso de uma pessoa ou você mesmo, né? Vamos falar de uma pessoa ciumenta, uma pessoa que não te ajuda, não te dá um suporte psicológico ou financeiro ou de qualquer outra forma, você tem que repensar se realmente isso é um relacionamento para você. Se você realmente não está vivendo um ciclo vicioso de dependência psicológica de determinadas pessoas. Então, como você está nesse ciclo, como é que você vai vivenciar uma relação sexual prazerosa? Você vai ter tesão, excitação, aumento de libido com o seu parceiro se você vive nesse ciclo vicioso de carregar as coisas nas costas. Então a gente tem que deixar um pouquinho as paranoias para lá, seguir mais a nossa intuição, mas com razão. Essa intuição com razão faz uma certa diferença também. Outra parte também que eu achei legal, nós podemos ser sexualmente potentes, sim. A gente precisa ter mais voz durante uma relação sexual, a gente tem que largar a passividade para trás, aceitar
determinadas coisas, né? Então, assim, é ruim, a gente precisa dialogar, a gente precisa ter mais atitude. E isso também corresponde tanto à questão mental quanto à questão física, tá? Faz toda a diferença. Então, vamos lá, como nós podemos ser sexualmente potentes, né? Como a gente precisa? Respeitando nossos desejos, nossos limites. A gente precisa desejar, gente, para ter uma excitação, entendeu? Isso não tem jeito. Então, se a gente não tem um desejo, a gente não tem uma fantasia, nada acontece. Você não vai ter um orgasmo, você não vai ter uma relação sexual prazerosa. Então, a gente precisa desejar para que a sua libido, a sua excitação aumente. E a gente precisa trabalhar isso. E ela começa com você mesmo, com o seu autoconhecimento, com o aumento da sua autoestima, de você ter tempo para você, de você se dedicar a você, para você ter uma melhora da sua autoestima, ter tempo de pensar em sexo, ter tempo de auto se descobrir, ter tempo de te proporcionar um orgasmo, né, que é muito prazeroso, vai te deixar muito mais tranquila, vai te deixar com o corpo mais leve, com a mente mais feliz. Então isso também tem que ser trabalhado. Não tem como você só pensar junto com o outro ou no outro. Primeiro nós, depois os outros. Sobre ser gentil, o que é sexualmente forte na mim? Sobre ser gentil e curiosa com as próprias vontades e principalmente sobre acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. O que isso quer dizer? Você não pode ficar com as fantasias guardadas para você. Você tem que expor, entendeu? Tem que passar isso para o seu parceiro, dialogar mais sobre as suas fantasias. Quer colocar um brinquedo erótico na brincadeira? Converse com ele, que é um desejo seu. Converse também sobre os desejos dele, né? O que ele gostaria de ter, né? De novo na sua relação. Tentar colocar a mente voltada para aquilo naquele determinado momento, né? Esquecer de todos os seus problemas lá fora e focar na sua relação sexual, no seu prazer daquele momento, né? Então você precisa acreditar que você é capaz de proporcionar prazer, dar prazer e sentir prazer. Então isso tudo você consegue dentro de uma relação a partir do momento que você tem a sua entrega para aquele momento de prazer mútuo, né? Então você precisa realmente se libertar dessas amarras, desses tabus, tentar modificar alguma coisa, pensando em você também, nas suas vontades, nas posições que você quer tentar nova ou nas posições que você tem mais prazer, utilizá-las mais, trabalhar mais o autoconhecimento, a masturbação, para você saber controlar o seu orgasmo, saber pontos diferentes para você estar ensinando o seu parceiro também, é muito importante. Outro ponto chave lá do post, né, que eu achei interessante, corpo forte é igual mente longe do caos. Já diz tudo, né? Então, você precisa ter a sua parte física em dia para que sua mente funcione. A gente já sabe que a prática de atividade física, a meditação, a yoga, isso tudo faz com que o seu corpo estando com aquela libertação de neurotransmissores, dos hormônios da satisfação, do bem-estar, ele libera opioides para isso, você vai estar mais propensa sexualmente. Por quê? A partir do momento que você está com o seu corpo bem, a sua mente funciona na mesma sintonia. Então, a partir do momento que você consegue liberar essa quantidade de neurotransmissores, você consegue liberar essa quantidade de endorfina, de opioides da satisfação sexual, da felicidade, você consegue se entregar melhor, né? Igual colocou aqui, sexo sem compromisso, com certeza. A gente não tem que ter compromisso e obrigação de absolutamente nada. A gente precisa que as coisas sejam mútuas, né? Se o outro quer sentir prazer, eu também quero. Então vamos combinar que isso seja bom para os dois? Então para isso eu também tenho que modificar a minha forma de estar vivendo para poder levar isso numa relação sexual, na sua vida, no seu relacionamento de forma diferente. Então tomar mais atitude, pensar mais em sexo, ter mais tempo para você, dedicar-se mais a você, para você melhorar a sua autoestima e seu libido. Então vamos lá, mente forte é igualmente longe do caos, né? Por muito tempo nos disseram que não éramos fortes o suficiente, nem capazes o suficientes para mover o nosso corpo de forma que desejamos. Mas já sabemos com toda certeza que nada disso é verdade. Com certeza.
Ah, eu não consigo fazer uma atividade física. Gente, a atividade física é boa pro sexo. Para você ter aquele condicionamento de levar um sexo por um determinado tempo em determinadas posições, você tem que estar bem fisicamente, né? Se não tá lá com o quadril com desconforto, você não vai sentir prazer com nada, né? E sendo que um corpo forte, um corpo bom, faz com que você também tenha um desempenho sexual melhor e automaticamente você aumente o seu prazer, entendeu? Então isso é muito bom também. Então a gente precisa trabalhar o corpo e a mente em conjunto. A gente vê muito falando de sexualidade, muito sobre mente e tá esquecendo do corpo, tá? A gente fala muito de libido, muito que temos que fantasiar, que o sexo está na cabeça, que o orgasmo vem do cérebro, tá? Mas é só isso não, é a junção do cérebro e do corpo. São duas coisas. Então não adianta você trabalhar sua mente e deixar seu corpo para trás. Temos que trabalhar o corpo, temos que fazer uma atividade física. Quer ter uma melhora de desempenho sexual, a gente tem exercício para melhorar a mobilidade pélvica, exercício de alongamento para você conseguir fazer determinadas posições ou ficar confortável nas posições que você tem hoje, você conseguir também ficar mais tempo em determinadas posições, fortalecimento de membro inferior, enfim, isso tudo melhora na sua relação sexual também. Então temos que trabalhar o corpo, temos que trabalhar em conjunto com a mente o nosso corpo. Quando eu falo muito assim da relação da questão do empoderamento, né? Eu falo muito de relacionamento, porque é o perfil das pessoas que me seguem, é o perfil dos pacientes que eu atendo, mas isso não é diferente para as solteiras e para aquelas que querem fazer um sexo casual, por exemplo. Isso também faz parte, porque você pode estar passando isso no seu empoderamento, né? Você pode estar conseguindo aprender a realmente ter uma entrega do momento, né? Você consegue trabalhar seu corpo somente junto, entendeu? É muito mais fácil você conseguir essa entrega quando você já está num relacionamento, já tem um grau de intimidade maior do que quando você está fazendo um sexo casual, entendeu? Então isso tudo faz uma grande diferença, né? Grande diferença. Então aqui a questão que eu quis explanar dessa comparação de força com resiliência é isso, tá? Não devemos aceitar tudo e devemos trabalhar o nosso eu interior, nós, numa relação sexual, nós primeiro, mas não é só nós, né? Nós primeiro, depois é o parceiro, porque realmente o homem se deixar aí, gozou, acabou a brincadeira, a mulher não, a gente demora um pouco mais, né? Então a gente tem que trabalhar um sexo corrido, rápido, ele só é prazeroso para o homem, penetração rápida é só prazeroso para o homem, a penetração em si é só prazerosa para o homem, para a mulher tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, né? A gente precisa trabalhar muito preliminares. Quando eu falo preliminar, a gente confunde muito preliminar. Já acha que sexo oral é preliminar, não é. Sexo oral é sexo já. Preliminar é o que antecede tudo, desde a troca de mensagem quando você acordou com um abraço, carinho, um beijo, afago. Isso é preliminar. Toques. E quando você já entra na questão sexual, ela também precisa ser explorada devagar, né? Sem pressa, para depois de um determinado ponto isso acontecer. E nós acostumamos o quê? A aceitar o ritmo masculino porque é fisiológico dele. O homem aprende, nasce, né? Sabendo fazer sexo, sim. Mas ele não sabe, não aprende, não nasce sabendo dar prazer a uma mulher. Isso tem que ser ensinado, ser aprendido. E cada uma é de uma forma. Então, se você não dialogar, não demonstrar aquilo que você gosta, isso não flui. Então, você precisa realmente estar passando para o seu parceiro aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Então, a gente também tem que quebrar um pouquinho desse tabu. Mulher é forte, mulher aguenta tudo. E a gente tem essa mania de que a gente tem que viver um relacionamento meia boca, uma vida meia boca, uma vida sexual meia boca, e isso se vai levando, né? É ruim. Então vamos mudar de atitude, né? Vamos mudar de hábito. Vamos começar a pensar em nós mesmos, trabalharmos mais nós, né? O que eu mais escuto, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu fico por conta de filho, trabalho, casa. Quando a gente quer, a gente arruma tempo pra gente, né? E a gente precisa desse tempo, senão o corpo e a mente adoece. Temos que trabalhar esse nosso eu de empoderamento não exagerado feminino. Eu gosto muito também de estar falando sobre
que a gente sim precisa ser resiliente, lógico, em alguns âmbitos, mas não resiliente em tudo, né? A gente não precisa suportar tudo, a gente precisa dividir esse fardo, viver mais em paz, viver de uma forma mais simples, e tudo isso vem através do diálogo, gente. Conversar é primordial. O que eu vejo mais dificuldade aqui é isso. As pessoas querem que o outro mude, o outro quer que a outra mude, mas não conversam entre si. Anos de relacionamento e não conseguem chegar num acordo de vida, isso é muito ruim. E isso interfere em toda a sua vida sexual, né? Eu falo que o amor é muito bonito e o amor está se perdendo hoje em dia, né? As pessoas estão perdendo a paciência, as pessoas não dialogam mais, as pessoas vivem em Nárnia, que é um mundo virtual, fictício, fake hoje em dia. E as coisas simples que sempre funcionaram, que ainda funcionam, estão ficando para trás, né? Que são gestos simples, né? Que é um carinho, um abraço, um beijo, um bilhetinho, né? Uma frase. E não se trabalha mais isso, né? E cada vez mais a gente vê que os relacionamentos estão cada vez mais frios e distantes. E o mundo de rede social, de tecnologia de hoje em dia fez isso com a gente, né? Eu falo com a gente porque é difícil, gente. Quem não passa tempo todos os dias na rede social, vendo a vida dos outros, estudando, aprendendo também, mas principalmente vendo a vida dos outros, e uma vida que não existe, né? Que ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% sem problema, ninguém é 100% perfeito. E a gente vê cada vez mais isso. Isso mina o psicológico de pessoas que já têm problemas com autoestima, problemas com timidez, problemas com o corpo. E ela começa a associar o que está na rede social com a vida que ela tem. Aí ela compara assim, fala, nossa, eu vivo, entre aspas, assim, um mundo horroroso, né? E essas comparações não pode ter, né? Você não tem que comparar sua vida com ninguém, você tem que tentar mudar a sua vida, né? Você precisa mudar o seu comportamento, o seu hábito, não o outro que tem que fazer. Em você primeiro. Mude você, pense em você, modifique você, que eu tenho certeza que a outra parte vai vindo aos pouquinhos junto contigo. E isso tudo faz uma grande diferença quando a gente fala sobre relacionamento e melhora de uma vida sexual prazerosa, ativa e mútua. Isso que eu quis passar para vocês hoje é mais uma reflexão, né? Porque quando a gente fica falando muito aqui de como aumentar libido, né? Eu botei umas perguntas uns dias atrás sobre libido. Cara, todas as perguntas, as respostas que eu tive foi essa. Sobre libido, o que você quer saber? A minha tá zero, a minha tá ruim, não tenho desejo nenhum. Pá, existe um medicamento? Existe um chá? Aí todo mundo quer uma receita mágica, mas ninguém quer mudar o comportamento, ninguém quer mudar o hábito, ninguém quer dialogar. Não existe. Se o seu relacionamento tá ruim, se você tá absorvendo coisa demais, você não tá tendo tempo para você, isso, né, faz com que você não tenha libido, seu relacionamento esfrie, né, você não consiga mais ter desejo pelo seu parceiro. Então, mudar os hábitos é a forma que você tem de melhorar a sua libido. Não existe um pão mágico para nada, gente, infelizmente, a não ser a nossa mudança de atitude, né? E isso faz toda a diferença. E a gente pensar um pouco mais na gente. Não que a gente tenha que deixar, gente, nosso parceiro de lado, não é isso. Como eu falo, eu gosto muito de falar que as questões são mútuas, tá? Mas a gente costuma a deixar tudo por conta deles e para eles. E a gente esquece da gente. Então a gente não pode, né, pensar dessa forma, e a gente também tem que fazer com que o nosso parceiro, a nossa família entenda que a gente não precisa ser resiliente em tudo. Nós mesmos temos que entender que nós temos nossa fraqueza, vai ter momentos que a gente quer colo, né? Tem momentos que a gente não vai saber lidar com determinadas situações, que a gente vai precisar de ajuda, vai ter momentos que a gente vai ter uma tristeza imensa, a gente precisa de um ombro para chorar, e a gente vai ter momentos que a gente vai precisar conversar sobre os nossos problemas, nem que sejam problemas femininos. A gente tem que ter alguém para dividir o fardo, tá? Porque
nós não precisamos ser as mulheres maravilhas. Sabe por quê? Ser mulher maravilha exagerada te adoece lá na frente. E a cabeça doente, o corpo adoece. E na hora que você piscar para ver, sua vida passou e você nem viu. E você não viveu absolutamente nada. Nem o seu próprio relacionamento. E isso tudo faz toda a diferença. Cultivem mais o seu relacionamento, pensem mais em você, conversem mais, dialoguem mais, tenham tempo para você, trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua cabeça e trabalhe principalmente o seu corpo. Isso tudo faz parte para que você seja feliz no relacionamento e tenha também uma relação sexual mais prazerosa, com mais fogo e com muitos mais orgasmos. Tá joia? Aqui, ó, um prazer enorme. Um abraço.